O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queria. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. Temos hoje o evangelho que fala, que se convencionou chamar da multiplicação dos pães. Então, no tempo do profeta Eliseu, como nós escutamos na primeira leitura, havia uma grande crise, uma grande fome, as pessoas estavam passando necessidades. Então, o servo do profeta apresentou 100 pães, ou melhor, para 100 pessoas, ou melhor, 20 pães, para 100 pessoas. E no Evangelho, o interessante é que esses 5 pães são os pães dos pobres. Então, era pães de cevada, que apresenta por uma criança que está ali, uma multidão imensa para comer. E André, irmão de Pedro, vai dizer: olha, aqui está uma criança com 5 pães. Os discípulos vão dizer: mas o que é isso para tanta gente? E realmente não dava para comer, para saciar. Então, Jesus abençoa, significa que nós precisamos da bênção de Deus, a ação de graça. Então, por pelo menos 5 domingos, vamos estar acompanhando o Evangelho de São João. Aí vai ter um corte que vai ter a Assunção de Nossa Senhora. Seria 4 domingos no total.
Então, vamos ver Jesus que se apresenta como o pão da vida, mas hoje, especificamente, ainda não estamos. Ou melhor, Jesus ainda não está falando da Eucaristia, mas vai chegar esse capítulo 6 de São João, que vai falar no final da Eucaristia e da decisão que devemos fazer por Jesus. Então, esta passagem que escutamos da multiplicação dos pães, é que é um sinal. João fala de sinal que Jesus realizou, é narradas nos 6 evangelhos. Então, tem uma narração em João, que nós escutamos, uma em Lucas, e 2 em Marcos e 2 em Mateus. Então, significa que é importante para um cristão entender o que significa o pão do sustento, mas muito além do pão, a graça de Deus que nos sustenta, não meramente o pão material, mas acreditar na providência divina, na graça de Deus, no sobrenatural. Então, está próxima a Páscoa dos judeus. Então, Jesus que vai se apresentar na Páscoa dos judeus, agora como Cordeiro, também ele. Então aconteceu, quando fala Páscoa dos judeus, aconteceu a primeira Páscoa. Quando? Quando o povo estava no Egito, na escravidão do Egito. Então, o povo que acompanhava Moisés, uma multidão, agora a multidão acompanha Jesus. O povo foi libertado da escravidão sociopolítica do faraó. Agora Jesus quer dar à humanidade, esta humanidade cansada, fadigada, esta humanidade que tem a sede de voltar ao paganismo, como nós vimos na abertura da Olimpíada, do paganismo, não quer Deus, e as pessoas já lá com Moisés, no deserto, as pessoas começaram a murmurar. Então Deus vai dizer para Moisés: olha, não é contra você que eles estão murmurando, que eles estão se rebelando, é contra mim. É contra mim. Então é a rebelião. Então sempre vai haver as aberrações contra o cristianismo, mas é contra Deus, porque não quer Deus, quer voltar ao paganismo para viver a depravação. Então, agora, se Moisés estava acompanhado por uma grande multidão, agora Jesus está acompanhada de uma enorme multidão que tem fome da graça de Deus. Jesus é o novo Moisés que liberta da escravidão e dá a verdadeira liberdade, ou seja, a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade dos filhos de Deus. Esta é a liberdade que o Senhor quer nos dar. A meta de Moisés com o povo era a terra de Canaã, a terra onde tem abundância, a terra fértil, a terra onde corre leite e mel. Significa uma terra fértil. Agora, a terra prometida de Jesus é Ele mesmo, o seu projeto, o reino de Deus. A meta de Jesus é introduzir-nos
na verdadeira terra prometida, o reino dos céus, onde Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Tanto quanto queriam. Significa que a graça de Deus devemos recebê-la tanto quanto que queremos, na liberdade. Se alguém escolhe a graça de Deus, escolhe dar a sua adesão a Cristo Jesus, é na liberdade. Então, aqui aparece a força da graça divina. A palavra de Cristo Jesus tem o poder de transformar todos os âmbitos da vida, também todos os aspectos da vida humana é que são contemplados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Não escapa nada que é humano para o homem e a mulher viver a dignidade de filhos de Deus. Então, nós recebemos tudo, a riqueza, o tesouro da igreja. Também, se queremos, na liberdade, podemos ter a instrução necessária para sermos bons cristãos. Onde? Na Sagrada Escritura, na Bíblia. Então, escutamos hoje da carta aos Efésios, capítulo 4, que é considerada uma das cartas do cativeiro. São Paulo está preso. Eu que estou prisioneiro no Senhor. Então, ele exorta os cristãos da comunidade de Éfeso a ser bons cristãos, autênticos cristãos, não cristão meio lá, meio cá, com 2 pés em 2 canoas, atravessar o rio com 2 canoas, um pé em cada canoa, não dá certo. E tem muita gente que pensa que um pé no mundo, umas pitadas de paganismo, um pouco do evangelho, vai na missa só no domingo, não reza o terço, não reza o rosário e acha que está tudo bem. Não está tudo bem, porque tem as músicas, tem as contaminações. As contaminações, se não cai sobre você, vai cair sobre os vossos filhos. Então, São Paulo exorta hoje a igreja a buscar a unidade. Buscar a unidade. Esta unidade que é fundamental para um cristão. Esta unidade que para um cristão católico é viver a tradição apostólica. Tanto que se alguém te diz para você, olha, você é ligado à tradição, é um elogio, porque alguém é católico de verdade se tem uma tradição, se segue a tradição. Então, a tradição faz parte da Igreja Católica, a tradição apostólica. Então, São Paulo vai nos exortar a buscarmos a unidade pelo vínculo da paz. Vínculo da paz com toda a humildade, a mansidão e a paciência no amor. Por que isso? Aí São Paulo vai dizer, porque há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, a qual somos chamados, um só Senhor. Um só Senhor. Então, na frente do Sinédrio, os apóstolos que tinham levado chibatada nas costas, tinham sido presos. Então, São Pedro vai dizer, olha, debaixo do sol,
Na terra não tem outro nome pelo qual possamos ser salvos. Debaixo do céu não tem outro nome pelo qual possamos ser salvos. Unicamente em Jesus está a salvação. Continua São Paulo. Existe uma só fé, não a fé de crendice, de pé de coelho, as superstições, não é esta fé. Não, essa aí não é isso não é cristianismo. Simpatia, essas coisas aqui não tem nada a ver com cristianismo. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Primeiro, esse São Paulo vai, há um só corpo, um só pão eucarístico. Se está falando de um corpo só, é um só pão eucarístico, porque a igreja é corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja, é alimentado e sustentado com o pão eucarístico. Então, há um só corpo, um só pão eucarístico, que é Cristo Jesus, que é uno. Então, na doxologia, o sacerdote celebrante fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, a voz audível. Os outros, se tem com o celebrante, dizem sotto voce. Então, Cristo é uno, um, com o Pai e o Espírito Santo. Esta é a nossa fé. Peçamos a Gospa, a Rainha da Paz, que nos ensine a viver a unidade na igreja, a igreja que é a esposa de Cristo. A igreja não são facções políticas, conservadora, progressista, como se fosse não, a igreja não é isso, essas coisas que escutam nas redes sociais da vida, por aí. A igreja não é essas coisas, não são facções, progressista, conservadora. A igreja é esposa de Cristo. Na própria carta aos Efésios, capítulo 5, a igreja, esposa de Cristo, aí vai dizer o que Cristo fez pela a igreja. Morreu por ela, banhou no banho do seu sangue, derramou seu sangue por ela. Aí faz a analogia da união de Cristo com a igreja, também do matrimônio, o marido e a mulher. A igreja, que é a esposa do seu filho, Maria Santíssima. Maria, a toda santa, a toda pura. Amém. Creio em Deus